noite. Este é mais um Zoada Certa. E hoje estamos com a Albéria Campos, uma pessoa muito interessante que a gente vai conhecer. Ela é uma cidadã, uma pessoa que caminha no planeta Terra, como todos nós, mas tenta trazer um diferencial por onde ela vai, nas atitudes, nos posicionamentos e principalmente nas ações. A gente vai conhecer essa moça e saber como é que ela organizou um movimento super interessante em Lagoinha. Boa noite, Albéria. Boa noite, é bom ter você aqui. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês as nossas experiências. Bacana. Albéria, para começo de conversa, queima-roupa, quem é Albéria Campos? A Albéria Campos, em primeiro lugar, é uma cidadã, não é do coração generoso. Não é que sabe que ninguém sobrevive na Terra sozinho. A gente precisa estar se ajudando constantemente. Que bacana, que bacana. Será que isso a gente podia chamar de comunismo? Tem por aí. Comunidade, né? Pelo menos, né? Comunidade. Essa coisa das pessoas comuns que juntos fazem coisas imensas, grandiosas. Tem isso aí. Bacana. Prazer receber você aqui no programa Zoada Certa. E a gente está fazendo isso, apresentando pessoas a pessoas. Essa é a ideia do programa. Me diz uma coisa, como é que se deu essa tua proximidade com o Paraipaba? Tu é de Paraipaba ou você trabalha em Paraipaba e se apaixonou por lá? Eu sou pernambucana, vim para o Ceará a convite, né? Em parceria aí com a empresa imobiliária Remax, e conheci Lagoinha, conheci Paraipaba e me apaixonei pelo lugar e a população em si, não é? Então resolvi passar o resto dos meus dias aqui nesse paraíso. Modéstia à parte, acredito que é uma das praias mais bonitas que eu já vi na minha vida. Quer dizer que você está por aí em Paraipaba por escolha? Por escolha. Porque se apaixonou pelo lugar. Teve alguma outra paixão maior ou foi só pelo lugar de início? Só pelo lugar. Me apaixonei por o acolhimento da comunidade, né, do distrito aqui em Lagoinha, a pessoas nativas que sempre buscam dar o melhor de si. Então, eu me apaixonei pelo conjunto, né, da comunidade e da praia. Mas Pernambuco também não é assim? Eu tive por lá, no Recife, Porto de Galinhas, naqueles lugares belos, para começo de conversa, são muito bonitos também, né? E o povo de lá também é muito acolhedor. Não é? E por que essa troca ainda? Veja só, em relação a Pernambuco e o Ceará, e muitas praias bonitas, como você citou aí, Porto de Galinha. Porém, o mercado, o qual eu queria me identificar, que eu me identifiquei, na verdade, lá, ele não é tão amplo quanto o mercado aqui no Ceará, que é o imobiliário. Então, eu juntei, né, eu vi uma possibilidade de crescimento e desenvolvimento na minha profissão, né, que eu fazia engenharia civil e conheci a corretagem através da empresa Remax, de Sobral, Remax Sim. Então, me identifiquei muito e aqui no Ceará, o mercado imobiliário ele é bem mais bem mais desenvolvido do que lá. Então, bacana. É legal saber que ainda existem pessoas que fazem isso, que têm essa liberdade de se apaixonar pelo lugar e dizer, pronto, vou morar lá, vou passar o resto da minha vida aqui. Agora, para morar no lugar não é só ir trabalhar, voltar para casa e ir para a balada do final de semana e curtir, tratar dos seus negócios. Você foi mais além, você se envolveu com o problema da comunidade. Você se aproximou da comunidade e criou movimentos. Como é que isso se deu? Fala para a gente. Veja só, como o meu trabalho é muito com o público, não é? Então, assim, se as pessoas me buscarem no Instagram, no Facebook, Albéria Campos Imóveis, elas vão ver que eu sempre propago não somente a minha profissão, mas propago também Lagoinha como praia, propago os bugueiros, propago o pessoal do quadriciclo, propago barracas, restaurantes. Então, assim,
eu não trabalho só direcionada para mim. Eu acredito nisso, como eu falei, né? É um conjunto, não é? A gente se ajuda. Então, em fazer isso, você vai pegar afinidades com o pessoal do bug, com o pessoal do quadriciclo, com o rapaz que vende pipoca na praia. E vindo essa pandemia, né? Então, pessoas que sobrevivem da praia mesmo, né? O pessoal que trabalha na praia, na linha de frente da praia, como o vendedor de queijo, como aqueles que trabalham de manhã para comer à noite. Então, assim, isso é inevitável, você não se envolver, não é? Então, quando você começa a analisar tudo isso, então isso aproxima você automaticamente. Quando você tem essa visão, não é? Toca mesmo e você acaba se envolvendo e tentando ajudar da melhor forma. Bacana. Tu fala assim, é fácil se envolver, todo mundo está propício a se envolver, mas, na verdade, a gente sabe que ações como essa tua é raro, não é todo mundo que se mobiliza para fazer o que tu fizeste, né? Organizar a questão da alimentação e da sobrevivência da galera. E aí, o Aí, que que faz... hum. A pergunta é a seguinte, e você pode responder como você quiser, juntando o que você ia dizer também. O que que faz a pessoa sair do seu conforto, da sua comodidade, para começar um movimento social, seja ele qual for, imenso ou qualquer, ou, por exemplo, uma coisa emergencial como essa questão da alimentação na quarentena. Então, o que que faz a É, pessoa ser um ativista? A pergunta é essa. sobre isso, eu acredito que uma campanha ativista, você, você quando tem... As pessoas nascem com alguns chamados, né? Eu acredito nisso. Quando você começa a se envolver com a comunidade, quando você começa a perceber a necessidade, assim como no caso de Lagoinha, né? Muita gente, eu acredito que 50%, 70% da população aqui vive do turismo. E, de repente, parou, fechou. Você não vê líderes municipais se preocupar, como é que está o pessoal, né, que depende disso. Isso é automático. Eu acredito que tem algumas pessoas escolhidas de Deus, sei lá, assim, para direcionar e fazer essa ligação, entendeu? Porque eu tive a atitude, mas criei um grupo, eu e Sandra, né, que é uma amiga minha aqui da praia também, que tem um restaurante do café, né, esposa de Serginho, e a gente conversando, e a gente resolveu criar um grupo. Desse grupo, várias pessoas foram se envolvendo e ofertando e ajudando e buscando de um, de outro, e de repente a gente tenha já distribuído 150 cestas básicas, né, para essas pessoas que vivem da praia. E a gente veio mantendo durante a pandemia essas distribuições. Não só foi uma vez, nem duas, foram, acredito, 4 vezes. A gente veio mantendo para as pessoas não passar essa dificuldade tão grande aí como em outros locais que a gente soube, né, através da mídia. Mas, assim, ninguém, é como eu sempre digo, ó, ninguém faz só, né? Às vezes você não pode ir, mas se alguém se dispor a ir, se dispor a organizar, você contribui. Então, assim, a nossa comodidade, às vezes, ela não é incentivada ao trabalho. A gente fica acomodado, mas a gente tem condições de ajudar. E, às vezes, quando alguém se disponibiliza em ajudar, você desperta esse seu lado também. Bacana, bacana. Eu concordo contigo nisso que você fala, de que uma pessoa tem que iniciar e aí vai tocando outras pessoas. Quando você nota, você está muito acompanhado e já a coisa tomou uma abrangência bem mais grande. Agora eu queria saber várias coisas de ti, tem várias perguntas ainda. A Sim, primeira é a seguinte: você fala muito na questão da missão, né, que pessoas são escolhidas, né, para fazer coisas, para servir ao próximo, principalmente. Eu acho isso muito legal. Eu acho que a gente tem que cada vez mais aumentar essa vibração de pessoas que se disponibilizam a trabalhar voluntariamente pelas causas humanas, humanitárias e as causas ambientais também, né? E aí eu queria sim. saber de ti, Albéria, como é que é esse lado espiritual teu? Você tem Eu alguma fiz, religião? Você segue alguma
alguma seita, você medita, você faz orações? Como é que é esse teu lado espiritual? Eu fui evangélica durante 8 anos na Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, a Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Bom Conselho. E lá eu tive também esse privilégio, né, de desenvolver o meu lado social. Entre eles, eu conheci um grupo de surdos, né, que eles tiveram uma dificuldade dentro da escola porque eles eram tidos como deficientes. Aham. Deficiente significava a deficiência deles. Então, eles passaram 10 anos na escola sem ter nem o primeiro grau, nem a primeira série, na verdade. E quando eu descobri tudo isso, fui ser professora deles em casa, né? Eu aprendi Libras pela internet. Quer dizer que tu fala em Libras também? Sim. Fala alguma coisa para a gente aí. Fala. Umas três Oi, frases. boa noite. Vai falando e vai fazendo Libras. Eu quero que tu termine essa pergunta. Não me peça isso, é muito difícil falar Libras. E ao mesmo tempo. É? É. Então, assim, eu conheci eles, né? Comecei a ensinar eles Uhum, continua. casa para me evangelizar. Foi um desafio muito grande na minha vida, porque eu sentia essa necessidade de alfabetizá-los, não só evangelizá-los, mas como alfabetizá-los. Hoje eles são moças e rapazes, né? Graças a Deus estão todos na igreja e alguns deles já fazem faculdades. Albéria, legal. Você disse que você era evangélica. Você não é mais evangélica? Eu considero o evangélico aquele que é praticante, não aquele que vai na Uhum, igreja. uhum. Eu não fui, eu trabalho muito aqui em Lagoinha, viu? Trabalho mesmo, Não até tem tempo. não tenho tempo. Infelizmente, é até pecado falar isso, mas atualmente eu vou tirar um tempo aí para me voltar à minha vida Mas não espiritual. é pecado, não. Não é pecado porque as suas ações valem mais do que orações, né? Albera, fala um pouquinho mesmo na prática que foi. Vocês arrecadaram alimentos, fizeram cesta Nós, básica ou já cozinharam? Como é que foi? E distribuíram para nós, as pessoas? eu e a Sandra, a gente formou esse grupo, onde a gente colocava no grupo quantas pessoas a gente tinha que alcançar, né, durante a semana. Então, 30, 40 pessoas, a gente ia. O nosso foco foi realmente dar assistência ao pessoal que vive da praia de Lagoinha, né? Então, existe essa solidariedade. Pois Pessoas me fala essas pessoas que foram solidárias contigo. Quem foi? são, Foram empresas, tiveram empresas, a prefeitura participou, pessoas, comerciantes. Como é que foi toda? Dá os créditos aí, fala do nome das pessoas que fizeram esse projeto. as pessoas do grupo, a gente formou com pessoas daqui mesmo, que conheciam a realidade. São pessoas, não são pessoas jurídicas, são pessoas físicas, né? São pessoas que não têm vínculo nenhum com política. Pessoas de mesmo. Pessoas, isso, pessoas. Várias pessoas se juntaram no grupo e começamos a ver as necessidades. Postando, o Tiago, da pousada aqui do hotel, ele fez toda a arte e todos foram se ajudando, né? Então, a gente ia buscando, já sabia a carência da região e nosso foco foi ajudar mesmo as pessoas que viviam do turismo, né? Que vendiam queijo, que vendiam artesanato na praia, que vendiam catador de latinha. Então, a gente buscou tudo isso, todos eles, né? Foi nas casas, procurou e foi lá e não precisou fazer cadastro, porque todo mundo se conhecia, e foram doados cestas básicas. A gente fez um folder com o número da empresa, que é o meio a meio atacado aqui em Paraipaba. As pessoas depositavam já na conta da distribuidora e eu já só ia lá pegar as cestas já prontinhas, né? A gente dizia o que a gente queria na cesta, né, para passar aí uns 10 dias e eles já entregavam prontas, a gente recolhia as cestas e entregava às pessoas já que a gente tinha colocado o nome na lista. Interessante que muitas vezes, quando eu chegava na casa de uma pessoa, ele dizia: Albéria, eu ainda tenho da semana passada, mas Ah, coisa boa. é essa essência que o pessoal de Lagoinha tem, de Ah, família. Eles diziam: essa semana eu ainda tenho, mas tem um fulano de tal que não então, tem. que coisa linda.
Aí é isso, essa é a Sentido de ideia que eu falo. partilha, né? De Exatamente. compartilhar a dor e as lutas. Que bacana. Me diz uma coisa a mais. O que você falou que várias vezes você falou que as pessoas de Paraipaba, de Lagoinhas, são maravilhosas, são pessoas de coração imenso, pessoas que também participam, pelo pouco que pode dar, elas estão oferecendo também ao outro, né? Isso é muito Sim. interessante. Agora, o que você acha em termos de juventude? O que se deveria fazer para que essa juventude se desenvolva melhor na escola, permaneça na escola e, principalmente, que encontre algum meio de trabalho para que não necessariamente tenha que ir para um centro maior como Fortaleza para conseguir trabalho. O que você, se você fosse prefeita de Paraipaba, tá certo? A prefeita Albéria Campos, o que faria no seu primeiro mandato para que a juventude tivesse futuro? Deixa eu lhe dizer uma coisa, é muito interessante o que você colocou aí, né? Não é em relação ao que faria, eu não dizia nem assim, em relação ao jovem, não é? Eu não dizia só a uma classe, mas o que se faria em relação à comunidade, à população, né? De Lagoinha. Lagoinha é um distrito de 3.500 pessoas. Nós temos duas vilas aqui, temos a vila e temos essa vila que eu falo é a que fica próximo ao Hard Rock, e temos a Vila dos Pescadores. O que a gente poderia desenvolver, de que é que vive a população de Lagoinha, do turismo? Então, assim, o que era que a prefeitura teria disponível para a comunidade? Qual o incentivo, não é? Porque aqui, ó, nós estamos recebendo no Hard Rock Hotel, um hotel de peso, vem os turistas, então tudo isso gera renda para a população. Mas Imagina, já foi inaugurado, né, o Hard Rock, não, e já ainda não chegou ninguém ainda. não Vai chegou chegar inaugurado. milhares de pessoas durante todo o ano, vai ser uma coisa assim, Pois é, uma interação com pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, ou de seja, todo uma grande mundo. oportunidade para o prefeito, para as secretarias de turismo, a secretaria de educação, criarem programas já se preparando para essa chegada desse fluxo de gente. O que você falou, né? O que eu faria? O que eu faria não, aqui em Lagoinha, eu criaria fontes de trabalho aqui na região. A gente tem o artesanato, que poderia ser desenvolvido em uma das vilas, não é? Ocupando não somente os jovens, como as donas de casa, como as crianças, né? Para desenvolver o artesanato regional. Aqui as meninas fazem cocadas, que é uma delícia. Todo mundo come da cocada dela e todo mundo fala bem, leva. Né? Então, assim, um espaço do artesanato em Lagoinha, ensinar as pessoas a produzir, para eles se manterem. A vila, principalmente, eu tenho ela como o local mais carente, né? Daqui. Uhum. Então, assim, como era que a gente poderia desenvolver? Lá é uma vila fechada, vamos pintar as casas da vila, vamos dar vida à vila, vamos Isso. desenvolver o artesanato na vila. Não se identificam com artesanato? Nós temos fábricas de sabão artesanal, já que aqui tem muito restaurante. Sabonete, com Pois aromas locais, maracujá, sei lá o quê, né? Tanta coisa para se criar e as pessoas ficam sim. paradas, paralisadas. Então, assim, tudo isso dependeria de um incentivo municipal, ou estadual, ou federal, mas alguém teria que dar uma ajuda para iniciar. Porque, Coloca ele. inclusive, eu acho que no orçamento municipal tem verba para essas coisas, só que essas verbas são utilizadas para outras coisas. Pois, Ou seja, e assim, outra coisa que você falou que eu achei muito interessante é que quando eu falei em juventude e tal, aí você rapidamente retomou a questão de toda a coletividade, não só os jovens, mas integrar os pais, exato. né? Todas as dimensões da sociedade. Se aqui, Então, assim, se aqui, a gente, olha, se aqui as pessoas vivem do turismo, então vamos incentivar o turismo, porque o turismo não só é você receber o turista, oferecer a alimentação, a hospedagem, não. Vamos oferecer o que a terra tem,
Né? O que é que a gente pode produzir para oferecer ao turismo? Aí sim, aí a gente vai viver do turismo, porque a gente vai produzir, a gente vai trabalhar, a gente vai criar algo para o turista levar. Então, assim, aqui é um lugar riquíssimo de fontes, de águas, De lagoas, de lagoas, florestas, de e também dunas, de mar. E tem tem uns meninos um que polo de pintam, tem uns meninos que pintam Aham. quadros, é um espetáculo, entendeu? Então, assim, eu acredito que se tiver uma organização, não, e assim, Albéria, Albéria, com certeza, mas a gente vai ter que terminar esse primeiro bloco e a conversa está muito bacana e a gente vai continuar essa conversa logo em seguida. ok. Ok? Obrigado. Obrigado pela tua presença. Volta com Zoada Certa. E o VisTube, a nossa marca no YouTube, que divulga pessoas, ações, ideias, notícias e tudo mais. E hoje, nesse tudo mais, estamos com a Albéria Campos, a querida Albéria Campos, que faz um trabalho profissional em Paraipaba, mora em Paraipaba, através do coração, da paixão pelo lugar, e agora se envolveu fortemente com o movimento social, com as pessoas, principalmente agora na pandemia, distribuindo alimentos, e mais do que isso, aproximando pessoas, aproximando solidariedade, aproximando ação, que é o que nós mais precisamos das pessoas que não estão nos governos, né? A gente fica esperando muito o governo e esquece de fazer a nossa parte aqui, junto aos que estão mais próximos. E com essa introdução, queria continuar contigo, Albéria, perguntar para ti, você estava falando já sobre a questão da educação e da criação de trabalhos. Eu queria que tu continuasse essa tua ideia e as tuas propostas. Pois é, como eu falei, né? E você abriu, fez essa abertura agora, falando que independente, sim, de prefeitura, independente de política, se as pessoas em morar em um determinado local começar a detectar a necessidade da comunidade e poder ajudar de alguma forma, é a solidariedade. Se você não pode, se você escuta alguém com ideias, com projetos, e por que não ajudar? Né? Porque às vezes existe comunidade que ela não tem como fazer, mas se você tem como aproximar ela de algum órgão, de alguma instituição, não é? Vem o hard rock aí, tem empresas grandiosas, gigantescas em Fortaleza que provavelmente tenham interesse também de ajudar algumas comunidades a desenvolver algum trabalho educativo, social, algum trabalho que gere a renda daquela comunidade. E quando as comunidades são pequenas, são mais fáceis ainda. Né? Então, a gente tem essa carência aí aqui em Lagoinha, de algum trabalho assim que incentive a população a trabalhar, a gerar sua renda e não ficar tão dependente de município, da gestão de prefeitos. Né? Então, Bacana. como veio essa pandemia, não é? Pegou todo mundo desprevenido. Foi geral isso. Eu tinha ido em Fortaleza trocar meu carro. Quando eu voltei, 2 dias depois, veio aí, fecha tudo. Então, assim, você começa a se desesperar, não é? Então, a gente fala de uma forma geral, mas isso existe, às vezes, nas casas das pessoas. Você tem um trabalho e, de repente, você está aí desempregado. E como é que vai fazer? Como é que vai se virar? Né? Então, assim, é muito interessante você apoiar, né? Como cidadão, como ser humano, você está apoiando comunidades, né? Para desenvolver isso mesmo. Bacana. Olha, Alberto, é o seguinte, você fala muito na questão cultural, né? E Sim. cultura chama arte, né? E arte chama educação. Isso eu acho que é toda uma rede de qualidades da educação que vai desde o expressivo artístico até as questões do cálculo racional, as questões técnicas, né?
E a gente observa que dentro de um programa de arte e cultura, você pode, né, oferecer exatamente todas essas dimensões da educação, principalmente vendo como o potencial maior do lugar o turismo, né, que é a indústria mais forte de todo o planeta. Deve ser uma das maiores do planeta, a indústria do turismo. E o turismo traz línguas, traz culturas, traz aproximação de pessoas, traz, inclusive, possibilidade de apoio externo, né? Apoio externo para que as pessoas sensibilizadas com o lugar, eles podem oferecer suporte a programas. Então, a ideia central que esse programa também está trazendo, a gente já entrevistou o Dedé Pacheco, não sei se você conhece, que é uma pessoa daí de Paraipaba, que trabalha com crianças e adolescentes nessa dimensão de arte e cultura. E outras pessoas mais que têm essa aproximação com a arte. Então, assim, eu acredito que a grande saída era começar um projeto sólido de formação em línguas, em teatro, em dança, em cinema, é um núcleo de estudos que, mesmo que fosse pequeno, mas já poderia ser um grande pontapé para que fosse reconhecido tanto pela atividade, as atividades propostas pela prefeitura para fortalecê-la, como a possível parceria com o Hard Rock Café. Pelo que você sabe, você acha que o Hard Rock Café, pelo perfil dessa empresa, eles teriam interesse de trazer suporte financeiro e técnico para um programa com crianças e adolescentes com arte e cultura? Eu acredito que eu não sei como funciona, né? O lado social do hard rock, né? Eu ainda não tenho conhecimento de alguma ação aí em Fortaleza, que é o Hard Rock Café, em Fortaleza, aqui é o Hard Rock Hotel. Eu não sei se eles se envolvem, né? Por ser uma marca de nome grandioso, mas pela proporção, pela grandeza deles, eu acredito que sim, né? Até porque uma das nossas vilas fica ao lado dele. Eu não sei o comportamento deles em relação a isso, mas eu acredito também assim que você desenvolvendo um trabalho e ele mostrando um resultado, até a própria população mesmo apoia isso, Exatamente. entendeu? Albéria, você não localizou nenhuma possibilidade de parceria com a Prefeitura de Paraipaba? Como é que é essa Eu relação com a vejo Prefeitura? só, Eles são abertos a apoiar? Como é eu que é? assim, eu nunca busquei, nunca procurei apoio em relação a nada aqui, porque eu ainda não fiz um projeto para me apresentar. Aí eu não posso falar sobre algo que eu não tive ainda, né, uma atitude de apresentar. Eu acredito assim que, de acordo com o gestor atual, ele deveria buscar o conhecimento das comunidades, dos distritos que cercam Lagoinha e as necessidades da população. Por Lagoinha ser uma das praias mais, inclusa aí nas praias mais bonitas do Brasil, e ser riquíssima pelas suas belezas das lagoas, das dunas, de águas, né? Então ele deveria, independente do gestor, ter uma visão mais minuciosa para a população de Lagoinha. Eu vejo dessa forma. Porém, a gente só pode cobrar quando a gente realmente for atrás e tiver um não, né? Então, assim, eu estou começando agora, estou desenvolvendo um projeto, né? Esse aí, para a gente colocar aqui em Lagoinha alguma estrutura de renda para essas comunidades. Aí, quando eu falar com alguém lá, que eu também acredito assim, que a gente pode fazer, entendeu? Se eu for atrás de uma empresa, talvez ela seja mais acolhedora, porque ela já faz o trabalho social, entendeu? Então, assim, o dia que eu entrei em contato com a Secretaria de Assistência Social de Paraipaba, em suporte aos amigos solidários, né? Eu não tive êxito, né? Então,
eu não insisti, porque se eu não podia trazer de lá nada em benefício à comunidade, então eu não fui mais, porque isso ia desestimular, isso ia trazer aborrecimento, dizer, não, eu estou me preocupando e o gestor não está. Então, eu preferi deixar a parte e eu mesmo ir fazer o grupo junto com Sandra, né, e a gente organizar as pessoas para doarem. Então, Aham. é complicado quando você vai atrás de algo de algo assim, né, com prefeitura. Tanto faz a daqui ou de outra, você tem que apresentar Bacana. projeto. Eu sei. Agora, sim, é um direito nosso, né? Eu sei que a gente é muitas vezes, friamente recebido nesses órgãos públicos, porque ele tem os interesses próprios dele, e muitas vezes não é o interesse da comunidade, não é isso? Mas, Exatamente. Então, mas a gente tem que forçar, a gente tem que se colocar, porque eles não estão fazendo favor. É a exato, obrigação deles. E outra é, coisa, eles precisam da participação nossa, eles precisam de boas ideias, eles precisam de. Na verdade, eles precisam muito de pessoas como você, está entendendo? Que tem ideias, que quer fazer. aí, E é incrível que não tenha essa receptividade. Mas aí, qual é a solução para isso? Como é que você vê que poderia abrir um diálogo tanto com a prefeitura quanto com o Hard Rock Hotel? eu vejo assim, ó, a gente está iniciando agora um grupo, né, para a gente criar um grupo forte que representa a população, né, para poder reivindicar os direitos da comunidade, porque tudo que Aham. a gente vai ser em prol da comunidade. Então, a gente organizando uma diretoria que vá lá, que cobre, não favor, mas obrigações, é, placas informativas, coisas que melhore o turismo, que melhore o trabalho das pessoas, já que dependem do turismo. Né? Então, a gente vai vai fazer um grupo, né? Uma diretoria, para, nesse grupo, colocar as pessoas que vivem do comércio e do turismo aqui em Lagoinha, para a gente poder começar a reivindicar pelo menos o básico de uma cidade turística. Né? Então, a gente já está se organizando para a gente dar o pontapé aí inicial e ajudar a comunidade e a população daqui dessa forma. Sem Eu dúvida, sou, eu vejo e muito. Né? eu sou Pode continuar, corretora desculpe. de imóveis, não tenho interesse nenhum em política, tenho um amor por Lagoinha e principalmente pela população carente daqui. Eu Pois gosto olha, muito. pois eu acho legal e eu penso que as pessoas que falam, declaram que não têm pretensão políticas, essas que seriam assim, os melhores políticos, porque não tem aquela ideia de se dar bem na política, se dar bem no sentido de ter lucro financeiro. Então, assim, você mesmo está dizendo que não vê, por enquanto, essa perspectiva, mas eu, te conhecendo nessa entrevista, te vejo uma pessoa com um perfil muito forte de atuar politicamente, sim, de ter um papel dentro desse sistema político municipal, como uma vereadora. Né? Logicamente, você ainda vai criar suas bases com associações, como você estava falando, e a área é muito rica e é carente de pessoas como você, acredito, com pessoas que tenham ideias, que queiram fazer, queiram articular e que a ideia mais forte que lhe carrega, a motivação mais forte é ajudar aos outros, às pessoas. Isso é uma raridade, como eu falei no começo. E aí, continuando, te pergunto de cara, ainda está em tempo de se candidatar a vereador, ainda dá para se inscrever em algum partido. Você não vislumbra não fazer um movimento rápido e assumir uma cadeira, porque aí você poderia ter mais poder de fala e poder de barganha financeira dentro da máquina política. Fala para a gente. Sinceramente, eu não tenho esse interesse em relação à política. Agora, eu tenho interesse, sim, de formar esse grupo aí forte, porque a partir do momento que você se envolve com a política, para você trazer benefícios para a comunidade, isso é complicado. Porque para você ser o político, você tem que se envolver e estar englobado em algumas áreas que às vezes vai até contra o seu caráter, vai contra a sua personalidade, entendeu? E eu não me Entendo. vejo rompendo
alguns critérios meus. Eu não Que me vejo assim, bacana. como ajudando alguém que se levantar como líder comunitário, que tem voz. Um líder comunitário, ele tem voz e ele tem apoio da população para defender a população. Aí sim, é diferente, porque ele não vai estar vinculado a nada, nem a ninguém. Aí ele tem autoridade, ele tem autonomia de ir lá e conseguir, né? E priorizando sempre a comunidade. É diferente, aí daria certo. Muito Mas bacana. Eu acho muito bacana essa tua perspectiva de visão. E saber que o teu lugar não é esse. O teu lugar é mais no apoio, no suporte, né? e, De uma pessoa da comunidade, porque eu acho que é exatamente isso. A gente tem que estimular a nascença de líderes locais. E a gente que foi na universidade, eu sei que você é formado quase que formado em engenharia civil, porque largou a engenharia civil para se dedicar a um trabalho que você gosta muito de fazer, que é colocar as pessoas nos lugares mais bonitos do Brasil, né? Começando por lógico, Lagoinha. E aí, mas aí eu acho que eu fico muito grato de ter uma pernambucana, que são mulheres muito fortes, que eu sei, tem uma tradição de participação social, né? O Recife, Pernambuco é um estado guerreiro, é um estado de pessoas que têm grandes brilhos, né? E grandes ideias. E você está aqui com a gente é muito, muito, muito bom. Olha, continuando a nossa conversa, você não está cansada da conversa não, de tá? forma nenhuma. Então, a gente gostaria de conhecer mais um pouquinho de ti. A gente queria saber como é que é esse teu trabalho de apresentar a Lagoinha a quem vem de fora e tentar fazer essas pessoas comprarem um terreno, uma casa, um lugar no paraíso. Como é que é isso? Veja só, ser corretor ele é um dom, viu? Você tem o poder de convencer alguém a comprar a sua ideia, né? Então, assim, é um privilégio, né, que eu tenho na minha vida de exercer e fazer o que eu gosto, né? Eu escolhi a corretagem, abandonei aí no 5º período da engenharia e para exercer essa profissão que eu me identifiquei tanto, né? Eu acho que a gente quando faz o que gosta, a gente faz com perfeição. Então, Parece que você assim, gosta, parece que você gosta muito de pessoas, né? Desse trato com pessoas, de estar em contato com pessoas. E convencer as pessoas a fazer suas. Porque escolher um lugar para morar, mesmo que seja uma casa de veraneio, é uma coisa muito, muito sensível, né? Na família. Qual é o caminho? Eu queria aprender um pouco, eu acho que os espectadores também. Qual é esse caminho do convencimento? O que, é que convence a pessoa a fazer algo? É a honestidade? É a simpatia? É o bom caráter? O que é? em primeiro lugar, você convencer alguém a investir, não é que não só é em casa, investimentos grandes também, é você passar a segurança do que você sabe, do que você está vendendo, é você passar a certeza do que você tem na mão para vender. Você tem que ser convincente, né? Você tem que conhecer o produto. Se eu digo a você que essa parede atrás de mim ela é amarela, eu vou lhe dar várias diretrizes que você vai ver a qualidade da tinta que está aqui atrás de mim. Então, é Mas isso, me, mas me não é diz uma. difícil. Termina, pode falar, fica à Não vontade, é fala. difícil aqui em Lagoinha. A maioria dos loteamentos que eu trabalho aqui, eles não têm infraestrutura ainda. Quando o cliente chega, eu digo, olha, o loteamento é aqui, mas Ele só falta cair para trás, né? Porque está tudo por no fazer mato, ainda. no mato. Eu digo, o loteamento vai ser aqui. Às vezes ele tem até a mata fechada, viu? Eu digo, o loteamento vai ser aqui, mas pare aí que eu vou lhe levar ali para você ver a beleza do local que você vai comprar. Aí eu levo ali na lagoa, levo na praia, levo lá Aí pronto, convence na hora. nas lagoas, eu digo, você vai morar aqui nesse paraíso. E o loteamento é ali, ó, naquele pé de pau ali. Eu acho fantástico esse jeito de fazer o convencimento de pessoas, porque, inclusive, é o seguinte, tem uma realidade muito forte, como você falou, a natureza daí, ela impacta mesmo. A Impacta. pessoa sonha em morar num lugar como esse, né? E aí, Aqui é além desse... qualidade de vida. Para em Lagoinha, você tem qualidade de vida. Você tem águas cristalinas,
você tem água pura, saindo das pedras. Onde é isso? Fala onde é isso. Descreve esse Aqui, lugar aí, para quem não conhece. fica próximo à escadaria. Você desce a escadaria aqui na praça, aí você do lado você já vê as águas descendo das rochas. Ah, é? Água mineral. Menina, que coisa bacana. E a pescaria? Ainda existe pescaria artesanal em Lagoinha? Ainda existe pescaria artesanal. Quer comer peixe, vai cedinho lá para os meninos de outros paquetes, chegando com peixe, cavala, todo tipo de peixe. Agora a gente está na época da lagosta, não é? A Então, peixe. lagosta. Aqui é churrasquinho de lagosta. Eu digo que churrasco de lagosta é só em Lagoinha. Os É espetinhos, mesmo. a maioria é só lagosta. Esse espetinho popular da rua de lagosta, tu tá Sim, brincando. de É camarão do mesmo. mar. É sim. Aqui é Esse, qualidade. esse é qualidade de vida, né? Me diz uma coisa, vocês já pensaram em fazer um festival do camarão e da lagosta e trazer Não, gente? olha aí Era as uma, ideias não era uma ideia bacana, um final de semana? Aí poderia trazer, convidar um artista cearense, popular, um cantor. Tem vários talentos aqui em Fortaleza. Leva esse cara para aí, ele vai até para ajudar, para começar o movimento. E a gente Pois é, começar um movimento, o que tu acha? De 15 em 15 dias, um final de semana, um sabadão, tem artistas de Fortaleza, uns 2 ou 3 que vão cantar, vão apresentar uma peça, alguma coisa desse tipo. Em torno disso, a culinária, ali naquela praça, no centro de Lagoinha. Bora começar? olha aí a ideia. Muito bem. Vamos amadurecer isso. Pois olha, foi um prazer muito grande conversar contigo. Eu queria, por último, que você falasse alguma coisa que eu não perguntei e que você gostaria de falar. Por favor. Ok. Eu gostaria de falar o seguinte, que toda vez que você pretender fazer alguma coisa para você, pense no seu próximo. Não olhe mais seu vizinho com os mesmos olhos. Olhe sempre ele com oportunidade de você se tornar melhor. É assim que a gente vive no mundo. Que bacana terminar o programa com essas frases, com essa palavra, com essa poesia. Estivemos aqui com a Albéria Campos, essa pessoa maravilhosa que fala com o coração, que tem um sorriso na cara e a sinceridade vai na frente abrindo o caminho. Vai Muito, mesmo, muito, muito. qualidade aí. E a qualidade, a famosa qualidade que você ressaltou, que deve ser muito boa. E aí, Albéria, a gente te agradece a presença, teu tempo e quero te dizer, foi uma das melhores entrevistas que eu fiz. Obrigado. Obrigado você por essa oportunidade, viu? Parabéns pelo trabalho. Parabéns pela dedicação. É que trabalhar para unir, né, as pessoas é difícil, só sabe quem pratica, quem faz, e que você sempre seja encorajado todos os dias da sua vida a sempre estar fazendo isso aí, viu? Agradeço Muito mesmo. obrigado.